Eu tenho aqui o professor Lenildo Gomes, não é? Lenildo, chega aqui um pouquinho. Isso, professor de língua portuguesa dos 9º anos da tarde aqui do 3 de agosto. E aí, Beto, vem mais para cá um pouquinho, porque ele estava me dizendo aqui nos bastidores algo, e aí eu vou pedir para que ele mesmo fale para você. Aí, por favor. Bom dia a todos. Sou o professor Leonildo, daqui da casa do 3 de agosto. É uma honra muito grande conosco o nosso professor Roberto Beltrão, e dizer da minha satisfação em ter trabalhado 2 grandes livros do autor, que foi Mal-Assombro e Retratos, também no Ritmo de Assombração, né? Mas aí nós, à tarde, além de trabalhar o conteúdo, eu me surpreendi com alunos que dos nossos 9º anos em desenhos. Eles caracterizaram 2 histórias suas com desenhos. E eles disseram para mim assim: professor, a gente pode entregar ao autor Roberto Beltrão a nossa arte? E prazer, é um prazer, será um prazer. E eles ainda não voltaram do lanche, né? Mas assim que voltar, eles estarão entregando ao autor Roberto Beltrão a esses desenhos feitos por eles. E também nossas 2 alunas, Cauane e Emanuele, que recriaram uma outra história em cima da sua história, baseados também em desenhos e contação de histórias. E os mesmos disseram que ficaram apaixonados por essas 2 obras pelo autor Roberto Beltrão. Mas, para minha alegria, também, não conhecia ainda ao autor, mas quando eu li as obras, também fiquei apaixonado pelas histórias contadas pelo Roberto Beltrão. Muito obrigado, eu que agradeço, né? É muito bom ter esse retorno, assim, porque a gente sente que o que a gente fez assim dentro da nossa mente ali atinge as pessoas, né? Chega e toca as pessoas de alguma maneira. Isso é muito importante e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com o retorno desse, né? Isso aí é o que a gente quer enquanto autor, é tocar, né? Criar a possibilidade e fazer com que elas deem asas à própria imaginação, né? Passem a criar as próprias coisas a partir do que ela leu, né? Do que ela percebeu. Que bom, né? Que bom. E também nós podemos perceber o gosto dos alunos quando tomaram a leitura das 2 obras. Então, eles fizeram assim pesquisas, eles pesquisaram, eles mesmos desenharam, eles mesmos foram em busca de conhecer algo novo. Agora, assim, uma pergunta minha de professor para o Roberto Beltrão. O que mais lhe chamou a atenção como inspiração para criar essas histórias? O que mais chama a atenção é a força que as narrativas populares têm, não é? Porque assim, isso atravessa gerações, né? Vai passando de um pai para filho, de mãe para avó, conta para os netos. A força que isso aí tem e que se essa coisa, quando contada, ela não perde a força, né? Ela continua, né? Porque ela tem uma ligação muito estreita, atávica, assim, com as nossas formação cultural, com a nossa história, né? Porque tem muita, isso é que é importante, porque assim, uma lenda que a gente reconta, que a gente refaz, ela, na essência dela, ela está contando alguma coisa que era muito concreta, né? Na verdade, ela está dizendo alguma coisa sobre a sociedade. Então, o que chama a atenção é isso, assim, através dessas narrativas tão antigas e que se repetem, elas estão sempre presentes na sociedade porque elas estão falando da nossa identidade de uma forma, né? E dos nossos problemas sociais também, das nossas dificuldades, né? Então é isso que é importante nesse tipo de narrativa, é justamente essa questão. E é o que me chama a atenção, o que me desperta, porque é mais do que uma simples historinha. Cada história tem um fundo, uma coisa muito vasta por trás, que sem que a gente diga isso explicitamente, o leitor entende, né? Ele entende que aquilo ali está falando sobre ele também. E que bom a grande importância de tê-los na nossa cidade, do Roberto Beltrão, com as suas
histórias, contações de histórias e contos, né? Agora, Roberto Beltrão, uma outra pergunta que é minha de professor, na sua literatura, com relação aos contos, também imaginários. O que lhe leva a construir contos em histórias de assombração, a não ser os relatos que o senhor já ouviu, a não ser as histórias que o senhor já contou? O que lhe leva a fazer essas contações em forma de conto para nós? É a vida das pessoas, né? Porque o que acontece? A gente mistura as duas coisas. Mistura o imaginário que já existe, que já está posto, com a vida da pessoa. Porque muitos daqueles personagens que estão ali mostrados no livro, né, ou nos quadrinhos, eles são pessoas reais, assim, são inspirados em pessoas reais, pessoas que eu conheci mesmo, assim, né? Histórias que as pessoas me contam, assim, é a história de vida daquelas pessoas, né? Então, se quem leu, teve a oportunidade, por exemplo, de ler esse meu livro, Na Escuridão das Brenhas, vai notar que, assim, tem uma história onde acontece um fenômeno sobrenatural, uma coisa diferente, fora do comum, mas, na verdade, o que está por trás daquilo ali são as emoções humanas, né? Muitas vezes a inveja, o desamor, né? A falta de compreensão, a falta de entendimento. Essas coisas que a gente vive na vida da gente, né? Porque, na verdade, qualquer história seja ela uma história mais realista, uma história mais imaginativa, a boa literatura que o autor deve procurar é falar da vida das pessoas. Não para dar lição, não para dizer assim, isso está certo ou está errado, mas para que, através do sentimento que você passa dos personagens, quem lê se identifique com aqueles sentimentos e possa tirar suas próprias conclusões, né? E possa viver aquelas emoções e ali tratar das suas próprias feridas em alguns momentos, assim, e ter algumas ideias interessantes, né? Então vem daí, assim, vem da vida mesmo, de olhar isso aqui que a gente está vendo, as pessoas, os jovens na escola, o dia a dia, né, as relações familiares, os amigos, né, as pessoas na rua, vem disso, assim. A literatura nasce da vida.